Uma coisa que sempre me deixa incrédula é a capacidade do ser humano usar a religião para manipular as outras pessoas com o intuito de cometer crimes. E o próprio atual Dalai Lama tá aí para não me deixar mentir. Mas hoje nós iremos falar sobre a seita Meninos de Deus. O movimento apocalíptico foi criado para apresentar uma nova visão de Deus e com o intuito de mudar o mundo através do amor. Mas na verdade o que aconteceu foi uma série de crimes bizarros que mudou para sempre a vida de muitas pessoas e principalmente daquelas que nasceram na seita. Mas como de costume, antes de irmos ao caso, eu já peço para você deixar o like agora no início do vídeo para ajudar na entrega do conteúdo. Também se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E também me siga no Instagram, @CamilaGSantos. Por lá eu posto bastante sobre o meu dia a dia e também sobre o processo de criação de vídeo aqui pro canal. Agora vamos ao caso. Tudo teve início no ano de 1968 em Huntington Beach, na Califórnia, quando David Berg teve a brilhante ideia de criar uma comunidade religiosa para espalhar o que ele acreditava ser a palavra de Deus. David nasceu no dia 18 de fevereiro de 1919 e era o filho caçula de 3 irmãos. A mãe dele era evangelista cristã e seu pai era pastor. Depois de adulto, ele decidiu seguir os passos de seu pai e se tornou pastor na Aliança Missionária Cristã. Depois de um tempo, ele foi expulso da instituição supostamente por ter abusado de uma funcionária da igreja e também por divergência no ensino cristão. David teve a coragem de dizer que foi expulso por estar defendendo a diversidade na congregação, mas isso era completamente mentira porque ele era um antissemita declarado. Depois que ele criou a seita Meninos de Deus, os primeiros adeptos foram os hippies. E assim, o grupo foi crescendo e foi criando filiais pelo mundo todo, inclusive no Brasil. O modo de reinterpretação do cristianismo feito por David pregava de maneira ostensiva a sexualização entre adultos, mas o pior de tudo, entre crianças e adultos. Essa ênfase dada por ele para as relações sexuais estruturou a seita de uma forma que eles passaram a entender e usar o corpo como uma linguagem de devoção, uma maneira de servir a Deus e obter a salvação. E essa forma de normalizar certas crenças sobre a sexualidade era voltada especialmente para as mulheres. Resumindo, é mais um homem usando de artifícios para fazer uma lavagem cerebral na mulher, para ela pensar que ele está fazendo aquilo porque ela quer, mas na verdade ele está fazendo tudo isso só para no fim conseguir usufruir do corpo dela, ou seja, objetificar a mulher. E no ano de 1974, a seita passou a praticar o flirt fishing, que algumas pessoas definem como sendo basicamente uma prostituição religiosa. E para vocês terem uma ideia, membros da seita tiveram contato sexual com 223.989 pessoas na prática do flirt fishing. E muitas crianças nasceram em decorrência dessa prática, e elas eram chamadas de bebê Jesus. No final do ano de 1981, mais de 300 bebês Jesus tinham nascido. Na cabeça de David, as mulheres possuíam mais amor. Então, Deus gostaria que elas distribuíssem esse amor através da relação sexual. Então, ele orientava que as mulheres saíssem da comunidade e fossem procurar homens para poder espalhar esse amor e geralmente em troca de dinheiro para levar para a própria comunidade. E esse excesso de liberdade sexual que tinha na seita era espalhado por David através de cartas. Então ele costumava mandar fotos das crianças, pessoas tendo relações, e ele mandava para o mundo todo. Ele fazia isso como uma forma de incentivar as outras filiais a praticar o mesmo. E ainda sobre as mulheres em específico, se elas se negassem a sair da comunidade e ir atrás de homem para se relacionar em troca de ajuda financeira para o grupo, elas eram consideradas pecadoras por não estar querendo dividir aquilo que Deus deu para elas.
Inclusive, eu achei uma reportagem onde tinha um depoimento de uma sobrevivente da seita que nasceu aqui no Brasil. E no depoimento, ela disse: "Fica muito difícil compreender a realidade das comunidades se você nunca viveu algo parecido. O grupo começou com um sonho de mudar o mundo, e era algo lindo. E é sempre assim no começo. Só que David Berg era um especialista em manipulação, além de ter muitas questões sobre a sexualidade que só ficaram claras mais tarde. Com o tempo, ele passou a ensinar crenças totalmente erradas. Misturou tudo, criando uma sopa que não deixava claro o que era bom ou ruim. As crianças aprendiam muito cedo sobre a sexualidade. Para David, a partir dos 6 anos, já poderia iniciar nas práticas sexuais. Mas até mesmo para quem já estava dentro da seita há um tempo, isso foi um absurdo. Então muitos acabaram saindo e denunciando. Então a idade mudou para 16 anos, mas mesmo assim, o abuso contra as crianças já estava enraizado na seita. David mandava cartas e fotos deles e várias crianças nuas em volta, no que ele definia ser apenas mais um dia em família. E essas cartas chegavam nas filiais da seita em todo o mundo, e ele também pedia para que os líderes regionais mandassem fotos e vídeos das crianças para ele, além de vídeos dos casais tendo relações sexuais enquanto diziam o nome dele e louvavam a Deus. Pesado, velho. Cara doente, mano. O cara era... Acho que esse cara era um psicopata narcisista. Não sei. Quem sou eu pra diagnosticar alguém, né? Mas... Ou ele era só muito mal mesmo. Era uma pessoa muito ruim. Era uma pessoa extremamente ruim. Meu Deus. Às vezes a gente tem que parar de querer enquadrar as pessoas como narcisistas e psicopatas, porque às vezes a gente precisa só aceitar que aquela pessoa é ruim mesmo, sabe? Existe muita maldade nela. E eu não tô tirando essa reflexão da minha própria mente, não. Eu vi um psicólogo que eu sigo falando exatamente sobre isso. Que a gente precisa aceitar que muitas pessoas são ruins. Vale ressaltar que David era chamado de pai pela primeira geração de adeptos da seita e de avô pela segunda geração. E dentre os seus ensinamentos, a seita ensina que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e uma revelação sagrada. E é óbvio que David Berg é considerado dentro desse grupo como o profeta mais importante do final dos tempos. E o grupo acredita que depois da morte de Berg, esse dom espiritual passou para sua esposa, Karen Zerbe, que seria sua sucessora. E as publicações oficiais, tanto de David Berg quanto de Karen Zerbe, são tidas como parte da palavra de Deus, que tem o mesmo peso da Bíblia, uma vez que são consideradas revelações divinas. E a base religiosa pregada por eles é a lei do amor, que basicamente diz que se uma ação é feita com um amor altruísta e não prejudicar ninguém, então ela é uma ação lícita e está de acordo com os ensinamentos de Deus. E eles acreditam que esse princípio do amor como a base de tudo vai de encontro com todas as outras leis bíblicas. Mas essa história de amor ser a base de tudo vai só até certo ponto, porque eles condenam a homossexualidade masculina e alegam que isso é pecado. Já a bissexualidade feminina é permitida, preste atenção, só a feminina. Mas a homossexualidade feminina, com a exclusão total do homem, não é permitida, porque isso iria contra os ensinamentos de Deus e seria pecado. E mais uma vez aqui fica nítido a questão que ele tinha em relação às mulheres. E é muito cômodo permitir a bissexualidade feminina apenas, mas sem a exclusão do homem. E uma outra coisa triste também que foi relatado por um ex-membro da seita é que quando estavam lá, eles eram coagidos a praticar relações sexuais até quando não queriam, porque seria um amor sacrificial. Então eles teriam que fazer esse sacrifício e ter relações sexuais quando não estavam afim. E os participantes dessa seita acreditam estar vivendo num período que é conhecido na Bíblia como os últimos dias, que seria um período que precede
o retorno de Jesus Cristo. E antes desse período, eles acreditam que o mundo será governado por 7 anos por um anticristo que irá instaurar um governo único. Na metade desse período, ele será completamente possuído por Satanás. E assim se iniciará uma época de dificuldades conhecida como a Grande Tribulação, que trará intensa perseguição de cristãos e desastres naturais e não naturais. No final desse período, cristãos fiéis serão levados ao céu, um evento conhecido como arrebatamento, que seria seguido por uma batalha entre Jesus e o anticristo, chamada de Batalha de Armagedon, no qual o anticristo é derrotado. Aí então, Jesus Cristo irá reinar na Terra por 1000 anos, e eles chamam isso de milênio. A seita Menino de Deus teve fim como organização em fevereiro de 1978, porque relatos sérios de desvios de comportamento, vulgos abusos de vários tipos, inclusive contra crianças, má gestão financeira e abuso de poder por uma parcela dos líderes estabelecidos, incluindo a oposição de alguns ao flirt fishing, fez com que David reorganizasse o movimento. Ele despediu mais de 300 líderes do movimento e declarou a dissolução da estrutura Meninos de Deus. E essa manobra ficou conhecida como a Revolução pela Nacionalização e Reorganização. 1/3 do total dos membros deixou o movimento, e aqueles que ficaram se tornaram parte do movimento reorganizado, a Família do Amor, e depois simplesmente a Família ou Família Internacional. A maioria das crenças do grupo, no entanto, continuam a mesma. Resumindo, basicamente, eles só trocaram de nome e hoje em dia a seita é conhecida como a Família ou a Família Internacional. Pela internet, principalmente no TikTok, nos últimos meses começaram a surgir bastante relatos sobre pessoas que sobreviveram a essa seita aqui no Brasil. E foi justamente me deparando com um desses vídeos que eu tomei conhecimento desse caso. E para ser muito sincera, como eu já fiz outros vídeos sobre seitas aqui no canal, eu não fiquei muito surpresa quando eu vi que eles envolveram crianças nessa crueldade toda. Na teoria, usar o amor como base de tudo parece ser lindo, mas a gente viu aqui que era usado o amor é base de tudo até a página 2, porque eles condenavam várias práticas que não eram interessantes para o homem. E além disso, eles usavam isso como desculpa para pregar relações com crianças, e isso é crime. Para mim, ficou muito claro que David Berg era um pervertido e uma pessoa com muita maldade mesmo, que se utilizou da religião para poder cometer os seus crimes de uma maneira mais fácil. E como a sobrevivente falou, a manipulação era tão grande que mesmo sofrendo com os abusos, eles continuavam ali dentro porque eles acreditavam no David. Então, esse cara fez uma lavagem cerebral em milhares de pessoas e foi bizarro. E além disso, algumas pessoas entraram na seita justamente por saber o que acontecia ali, então eles sentiam que iriam ter uma carta branca para realizar os crimes que eram realizados ali. Isso é muito cruel. E isso me faz pensar também no caso que é bem atual do Dalai Lama, da atual pessoa que está no posto de Dalai Lama, porque a gente viu que ele fez por vídeo que tá rodando na internet, ele fez durante uma gravação na frente de de centenas de pessoas, e eu fico pensando o que ele não pode ter feito escondido, né? Porque a gente vê muito escândalo de padre vindo à tona, de pastores também, e agora dele. Então, eu sempre fico com o pé atrás sobre tudo que tem dedo do ser humano, porque é muito perigoso. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe nos comentários se você já conhecia, e também caso eu tenha esquecido de falar alguma coisa aqui que você tenha conhecimento, eu vou gostar de ler. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau.